Muito bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Para você que não me conhece, muito prazer, eu sou Giovanni Vitorelli, estou aqui para fazer mais um pós-jogo de Guarani nessa Série B de 2023 e dessa vez para falar de Guarani e Mirassol, o jogo que aconteceu ontem, né? Estou gravando esse vídeo dia 29 para sair hoje mesmo, na quinta-feira. A partida aconteceu dia 28, quarta-feira, 9h30 da noite, como dito no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vencemos de 2-1 um adversário muito forte. O Mirassol, apesar de um técnico mediano para ruim, tem um elenco legal, um elenco bom, um time que, apesar de quem está comandando ali, sabe jogar. Tem jogadores ali que estavam na Série A até pouco tempo, é o caso do Chico Kim, que para uma Série B é diferente, não tem jeito. A gente viu na partida de ontem. Então, é um adversário difícil que não à toa está brigando pelo acesso ainda, ok? E agora, com essa nossa vitória, a gente volta a encostar. A gente volta a falar de acesso, a gente volta a falar de G4, perdão. Esse assunto retoma, né? Até porque o Guarani ganha e, na minha visão, não faz um jogo maravilhoso, mas faz o necessário para ganhar. Então vamos bater um papo desse jogo e comentar um pouco sobre. O Guarani veio a campo num 4-4-2, com Pegorari, Diogo Matheus, Valber, Lucão e Mike, Matheus Barbosa, Matheus Bueno, Bruno José e Isaac, Derek e Bruninho. Um detalhe que eu queria destacar, normalmente a gente viu o time do Guarani entrando num 4-2-3-1 ou num 4-3-3, que na hora de defender se tornava um 4-4-2. Eu não sei se todo mundo viu isso também, se vocês concordam com a minha visão, mas o que eu comecei a ver nesse time é que ele ataca no 4-4-2 e ele defende no 4-2-3-1. Acho que talvez para tentar compactar mais as linhas do time, algo que, apesar do jogo passado contra o Vitória, o Guarani ter ganho, eu senti um pouco isso, o time estava um pouquinho descompactado, sabe, as linhas afastadas umas das outras. Então, eu acho que pode ter surgido isso como uma alternativa. Vamos lá falar do individual, e aí eu falo bastante sobre o jogo em si, né? O que eu acabei vendo nessa partida. Pegorari, muito bem mais uma vez, muito seguro em bola aérea, seguro de frente com o jogador chegando de frente. Muito bem, faz uma defesa milagrosa em um chute do Negueba no momento que estava 1-1, uma baita defesa. Diogo Matheus, acho que teve alguns erros de cobertura, não conseguiu chegar, não foi tão eficiente no segundo tempo no campo de ataque. No primeiro tempo acho que ele foi muito bem. No segundo acho que ficou um pouco a desejar e falhou um pouco em marcação, principalmente no lance do gol, mas eu já falo sobre isso. Valber, muito bom, muito seguro, rápido, sabe quebrar a linha de marcação com velocidade, ou seja, ele é um zagueiro construtor, ele é um zagueiro que consegue pegar a bola, progredir com ela e chegar numa segunda linha de marcação, né? Passar da linha de marcação dos atacantes e chegar na linha dos meias para achar uma jogada, isso ele faz muito bem, ele fazia na última passagem dele, e é um zagueiro da sobra muito bom, ele sabe, ele sempre posiciona um passo atrás do Lucão, e no jogo passado do Alvarinho, muito seguro, eu gostei muito do Valber. Lucão, eu acho que ele foi bem, até, acho que foi um jogo nota 6, 6,5 dele, mas eu ainda vejo que ele tem algumas falhas, cara, algumas falhas assim, que, pô, não pode acontecer. Ele teve um momento no segundo tempo que ele dá uma furada dentro da área, que ele bate taco, sabe? Aquele que você até ouve o barulho da bola batendo na canela dele. E também bola aérea, sinto que tá muito mal ultimamente, sinto que não vem bem, não tá conseguindo se posicionar legal e não tá conseguindo ajudar o time o bastante em saída de bola. A maioria das bolas que ele pega são pro Mato não, né? São bolas para frente. E isso é estatisticamente falando. Eu acho que quando é necessário você tem que jogar a bola para o Mato. Mas você fazer isso toda vez, a gente vai para a estatística que mostra que você perde e toma uma situação de ataque fortíssima quando você entrega a bola de graça
para o adversário. Eu acho que ele está se desfazendo muito fácil da bola e ajudando pouco na criação lá de trás. Mike, gostei muito da partida do Mike. O Mike defensivamente é um primor, só que o problema dele ainda é atacando, né? Ainda é chegando, ultrapassando as costas da linha de fundo e colocando essa bola na área. Mas acho que fez um jogo muito bom dentro do que é proposto ali da função dele, o que fica a cargo dele de ser feito, gostei muito. Matheus Barbosa, pô, eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Mas eu tenho que falar que o Barbosa, assim, ele tem todas as limitações dele. É um jogador que tem uma dificuldade absurda no controle de bola, uma dificuldade absurda no domínio de bola. A bola não pode ficar muito tempo no pé dele e ele ainda tem uma dificuldade grande na questão da marcação de um contra um. Porém, na marcação zonal, ele está indo muito bem. Tanto que quando ele saiu no jogo passado, eu ainda acho que é mais por demérito do Lucas Araújo do que por mérito do Barbosa. Mas vamos dar essa colher de chá, que foi o mérito dele de organizar essa função de segundo homem do meio. O time começou a ficar muito esburacado, muito esburacado. Mas ainda assim, acho que ele perde alguma jogada de um contra um ali no meio campo, cara, que você não precisa dar bote, que é só você cercar e se organizar. Isso acaba criando um buraco no time. Não à toa, eu acho que o Matheus Bueno cansa muito em função desses erros, dessas falhas. Matheus Bueno foi expulso, perda gravíssima para o próximo jogo. Tá sendo eu acho que é o principal jogador desse time em termos de qualidade, cara. Se for olhar assim os 90 minutos mesmo. Ele e o Bruninho estão disputando firme essa função. O Matheus Bueno, eu falo, cara, desde o primeiro jogo dele como volante, que ele ainda era segundo e baixava a linha para simular um primeiro. Ele tem uma capacidade de sair da pressão, sabe quando a bola chega no volante pressionado? Ele consegue achar o espaço, sair com um drible e achar um passe. Isso aí, quando você vai jogar com um time, por exemplo, contra o próprio Mirassol, que marca em cima, marca a saída de bola, faz toda a diferença, porque aí se você se livra de dois jogadores, pronto, você achou um espaço, você achou um buraco, aí você pode progredir, você pode achar o passe, e facilita ainda muito o jogo do camisa 10 do seu time, que ontem no caso foi o Isaac. Então assim, ele é muito bom nessa função, ele ainda tem pequenas deficiências de marcação, pequenas deficiências ali de encontrar o espaço correto que ele vai jogar, mas eu acho que isso é mais por ele estar jogando como primeiro volante, eu ainda acho que ele é segundo. Mas se ele jogar de segundo volante, ele não consegue ajudar na saída de bola. Pô, não é. Existem ainda muitas outras formas de você fazer o seu segundo volante baixar como camisa 5 na saída de bola. Você pode empurrar o seu camisa 5, de fato, né, o seu primeiro volante, para a linha dos zagueiros e liberar seus laterais, ou você pode simplesmente, numa saída de bola, jogar o seu primeiro volante para a lateral, ou ainda jogar ele um pouquinho mais para frente. É só inverter a função no momento da saída de bola. Quando você começa a treinar isso, passa a ser entendível para os dois que estão atuando ali, ao ponto de se tornar natural. Eu acho que só que tem ainda a questão física dele, né? Ele não é um jogador de preparo que tem um primor de preparo físico. Se ele chegar sempre no campo de ataque, vai ser complicado. Eu ainda tenho a ideia de jogar com outro volante ao invés do Matheus Barbosa, porque aí você tem um box-to-box, um cara que consegue jogar de área a área e mantém o Matheus Bueno um pouco mais centralizado no meio, um pouco mais posicional. Ele não vai ter mais tanta obrigação na marcação. Bom, Bruno José, que partidaça, mais uma grande partida de imposição física, de vontade, de luta, de garra e de um contra um, bastante um contra um dele, e ele sempre vai bem nessa jogada. Nessa partida, diferentemente do que a gente costuma ver, o Bruno José quem desce sua linha para ajudar o lateral na marcação, e o Bruninho fica lá na última linha esperando a situação de ataque. Agora é o contrário, o que a gente viu foi o contrário. O Bruninho vinha ajudar o Mike na recomposição e o Bruno José sendo usado como o atacante que ia resolver, o atacante lá na frente, o atacante de um contra um. Que ele tem essa capacidade, ele tem um contra um, ele tem uma deficiência ainda na finalização. Apesar de ontem ter feito um golaço, mas ainda
Se ele conseguir aprimorar isso, cara, se ele conseguir aprimorar um pouquinho mais essa finalização, ele é um cara de Série A facilmente, ele é um cara que facilmente vai jogar uma Série A. Então, pô, outra ótima partidaça dele, jogou muito bem e fez por merecer a titularidade, tá? Isaac, como realmente um camisa 10, não sei se gosto muito. Eu não sei, eu não gosto muito dele como camisa 10, eu prefiro ele mais aberto. Ele é muito inteligente no fator posicional, mas parece que ele some às vezes do jogo, parece que ele abdica um pouco de se posicionar em função de receber a bola e ajudar o time a armar. Mas ele é inteligente, gosto muito do atleta, Isaac, mas ainda mais como um jogador aberto. Porém, nessas circunstâncias, se ele for um jogador aberto, ele é pelo menos a terceira, a quarta opção do time. Ah, e outro detalhe. Uma coisa que eu gostei muito desse time de Bruno José e Bruninho. A gente joga num 4-4-2, onde o camisa 10 de fato é o Isaac. Mas se você parar para analisar, o time é um pouco penso nessa situação de ataque. Porque o que acaba acontecendo, o que a gente acaba vendo nessa questão quando o time tem a posse de bola? Vamos supor que a jogada é pelo lado direito. Então você tem Bruno José e Isaac armando. O Bruninho se torna o segundo atacante que vai atacar as costas do adversário, do zagueiro e do lateral adversário. Então você tem dois jogadores que vão armar essa jogada, Isaac e Bruno José. E o Bruno José é um cara que tem essa capacidade. Tá? Eu gostaria até de talvez uma eventualidade, de ver o Bruno José como camisa 10, jogando parecido como o Everton Ribeiro joga no Flamengo, aquele meia que vem da ponta para o meio, ajuda na criação de jogada. Eu quero ver ele fazendo isso em algum momento, apesar de achar difícil algum técnico acabar realizando essa função. Então você tinha pela direita Bruno José e Isaac marcando. Quando a jogada era do lado esquerdo, era o inverso. Você tinha o Bruninho e o Isaac armando o jogo, e aí você tinha o Bruno José atacando as costas do adversário, atacando as costas do lateral e do zagueiro adversário. Então é bacana como tem essa mescla e como os jogadores rapidamente entendem isso. Quando a jogada é pelo lado esquerdo, o Bruno José já se posicionava como ponta direito, ao invés de como meia. Quando a jogada era pelo lado direito, o Bruninho se posiciona como ponta esquerda, como segundo atacante, e o Bruno José se posiciona como meia. E aí o Isaac flutua no meio dos dois com mais liberdade. E aí parece que o time fica penso, né? Parece que falta mais um meia. Como assim? Você tem um meia pela esquerda e um meia centralizado e ninguém pela direita. Mas é isso que acontece e é isso que tem dado certo. Uma jogada inteligente, porque além do mais, criar dúvida no zagueiro e no lateral. O lateral fica sem entender em quem marcar. Ele pensa, eu vou marcar um meio campista ou eu vou marcar o cara que está aqui do meu lado como segundo atacante? O volante pensa, eu vou marcar o meia ou eu entro na linha do zagueiro para marcar esse cara? Isso cria muita dúvida no adversário. Bruninho, ótima partida do Bruninho. Bruninho jogando muito bem, cara. Muito 1 contra 1 do Bruninho, e ele é bom nessa questão de 1 contra 1, não à toa ele entorta o lateral direito do Mirassol, que inclusive jogou no Guarani, o Lucas Ramon. Ele entorta o Lucas Ramon numa jogada de 1 contra 1, belíssima jogada, mais uma vez jogada ensaiada, o mesmo lance do gol do jogo passado, que foi pela lateral. Ele tem a jogada pela linha de fundo, 1 contra o zagueiro. No caso do jogo passado, o João Vitor optou pela velocidade na linha de fundo. E nesse caso do jogo de ontem, o Bruninho optou pelo drible em cima do Lucas Ramon, foi bem. E aí você vê a mesma forma se deslocar. O centroavante vai para o primeiro pau e o ponta do lado oposto se posiciona na marca do pênalti. Você até vê que o Derek faz o corta-luz muito bem feito com o Bruno José, se você reparar bem no lance. Derek, cara, o Derek, eu gosto do Derek, ele é muito esforçado, ele tenta demais. Nesse jogo não chegou uma bola boa para ele poder concluir, mas ele é muito esforçado, ele tenta muito o jogo inteiro e, cara, quando a bola pinga na frente dele, ele broca. E finalmente temos dois centroavantes muito bons, a ponto de criar dúvida na cabeça do técnico. Vamos ver quem que o Loser vai pôr para começar no próximo jogo. Bruno Mendes entrou muito bem também, acho que segurando muita bola e, o gol, pelo amor de Deus, é um dos gols mais lindos que eu já vi no Brinco de Ouro também. O João Vitor entrou muito bem, atacando as costas do lateral, ajudando a armar quando era pelo lado dele. Gostei muito do João Vitor mais uma vez e deu o passe para o gol, né?
Lucas Araújo, nossa, esse aí foi um caso complicado no jogo de ontem, hein, cara. Não acertou um passe no jogo inteiro, deixou muito buraco, não conseguia atacar e não conseguia defender. Sobrecarregou muito o Matheus Bueno, que não à toa foi expulso. Na verdade, ele faz uma falta, toma um cartão amarelo e pela reclamação, eu não sei se ele xingou o árbitro ou algo do tipo, ele toma o vermelho. Bernardo jogou pouco tempo, não tenho muito o que comentar. E o Regis, cara. Regis, eu gostei muito da partida dele ontem, apesar de não ter sido muito, como a gente pode falar, não pode ter sido um grande jogador com a bola no pé, ele conseguiu pelo menos 2 chances claríssimas que ele retomou a bola no campo de ataque e ajeitou para quem estava vindo. Nenhum dos lances acabou surgindo o gol, mas ele conseguiu criar 2 grandes chances claras de gol. E, cara, ele é muito esforçado, isso a gente nunca pode falar dele, bicho. Ele corre todas as bolas, e ele se esforça muito. Não à toa, no final do jogo, quando a gente foi ver, ele estava jogando de ala esquerdo junto com o Mike, né? Então gostei da partida do Regis. Cara, agora se a gente for falar do contexto do jogo geral, né? O Guarani pratica uma coisa que eu não vejo esse time praticar faz algum tempo, que é o pressing. Pressing. Seja lá, né? O que é o pressing? O pressing é quando o seu time perde a bola e tenta retomar de 5 a 10 segundos. Então você tem esse tempo para fazer uma marcação muito forte, muito pegada, subir suas linhas bastante e dobrar a marcação com quem está com a bola para poder recuperar o quanto antes. Passado esses 10 segundos, se o seu time não conseguir recuperar a bola, você recompõe normal e marca nos blocos certinho. Mas o time faz isso, eu acho da hora, é uma opção interessante, até porque você tem o Derek, que é muito intenso, você tem o Bruno José, que é muito intenso, o Bruninho não é tanto, mas são 2 jogadores de 3 já no campo de ataque que podem fazer isso. Fora o Isaac, que tem uma noção defensiva muito boa, então ele também ajuda muito nisso. Teve um momento que eu vi até o Matheus Barbosa saindo da posição de segundo volante e não marcar o lateral esquerdo no pau de escanteio, justamente para fazer o pressing. O time recuperou a bola. Não foi o Matheus Barbosa necessariamente que toma a bola, mas ele obriga o adversário a alongar, dar o chutão, e aí o Bruno José recebe a bola. Faz tempo que eu não via isso, eu gosto e é muito interessante. O Bruno José faz um desmarque de ruptura maravilhoso. O desmarque de ruptura é aquilo de enganar o adversário para conseguir fazer ultrapassagem nas costas dele, recebendo uma condição clara de gol. E ele enxerga isso bem também, tanto que teve um lance exatamente assim, que ele pega a bola da lateral, vem cortando para o meio, o Bruninho faz o desmarque de ruptura, aparece e ele encontra o passe na medida certa, que se o Bruninho fosse um pouquinho mais rápido naquele lance, ele conseguiria chegar cavando e tirar do goleiro. Outra coisa que eu gostei muito, quem marca fora da área é o lateral. Então, assim, eu não sei se foi para esse jogo, mas a marcação pela lateral do Guarani era dobrada, até porque o time do Mirassol forçava e dobrava a marcação pelos lados. A marcação não, o ataque pelos lados. Principalmente no lado do Mike. Era muito dobrado o ataque por ali. Era pelo menos de 2 a 3 jogadores. É o que o Mozart fazia, atacar pelas laterais. Ele nunca vai criar pelo meio, dificilmente. Então você via que tinha assim, 2 ou 3 jogadores. O Bruninho baixava sua linha para tentar fazer quase que um ala. Então a lateral era só dele. Quando essa bola chegava próxima da área, mas ainda pela lateral, quem saía para dar esse bote era o lateral. Entende? Então, quem ficava responsável para marcar a linha lateral, a faixa lateral completa, era o Bruninho. Do lado esquerdo, a faixa lateral completa era o Bruninho. E quem era responsável por marcar o setor de frente da área, mas ainda pelo lado esquerdo, sendo quase que um terceiro zagueiro, era o Mike. Achei interessante, algo a se reparar, até porque se ali você desloca o Bruninho para ir cobrir a frente da área, você tem que deslocar o Mike. Isso vai gerar muito buraco. Achei uma situação inteligente do Loser para tentar travar esse setor. E depois, no segundo tempo, quando ele inverte, traz o Bruno José para ser o ponta esquerda, né? Para fazer a função do Bruninho. E eu não vou me lembrar quem que entrou no lugar do Bruninho. Mas houve essa troca. Aí, nossa, acabou o time do Mirassol por aquele lado. Cara, o Diogo Matheus na bola aérea é muito ruim. É muito ruim ele na bola aérea. Não é possível que nenhum técnico consiga organizar isso. O time do Guarani volta a ser horroroso em bola aérea. Teve uma bola no pé da trave quando o jogo já tava 2-1. Porra, se toma aquele gol, acaba. Tipo, sabe, o time parece que não luta na bola aérea. Ninguém ataca a bola, ninguém marca jogador direito e ninguém sobe, cara.
É incrível. Ontem o Lucão tava marcando um jogador colado nele, marcando atrás. Pô, pelo amor de Deus, você aprende na categoria de base, na escolinha, na categoria de base, você aprende na escolinha que você não marca atrás do cara, bicho. Principalmente nesse lance de bola parada. Ele fez isso, o cara sobe, cabeceia no pé da trave e quase sai o gol. Né? Mas tudo bem que tem aquele goleiro bom conta com a sorte. Porém, cara, é uma coisa que não pode acontecer. E no gol que sai do Mirassol, cara, tava óbvio que aquela bola ia sair nas costas do Diogo Matheus. Tava marcando um cara que é o dobro do tamanho dele. E, pô, aquela jogada é muito manjada. Você não pode tomar um gol daquele. Jogar no segundo pau pra cabeçar pro meio da área. Pô, isso aí ficou em 2010, né? Pelo amor de Deus. Tem que corrigir isso e o Loser tentou explorar a todo custo as costas dos nossos laterais, porque sabe que a cobertura do Lucão não é boa. O Valber consegue fazer bem, mas antes o Alan Santos também tinha dificuldade com isso. Não à toa o time jogava num bloco tão baixo, porque se desse espaço para ter situação de bola nas costas, o time tomava. Isso aí a gente chama quando o zagueiro tem capacidade de controlar a profundidade das costas, que é quando ele consegue fazer bem essa cobertura e não tomar a bola nas costas. O Bruno José, como eu falei, ele não estava recompondo, ele que era o principal responsável por puxar o contra-ataque do time. O Mirassol faz uma saída com 3 jogadores e é um time que estava jogando posicional, diferente do que a gente estava vendo o Moser aqui no Guarani, que jogava um jogo de futebol apoiado. Ele estava atacando posicional e o Guarani soube bater bem nisso. O time joga em bloco médio e faz muito do 1 contra 1 em situação de linha de fundo. Achei bem da hora explorar justamente porque a gente tem jogadores com essa capacidade. O Isaac, sabe, é bom em 1 contra 1, Rez é bom em 1 contra 1, Bruninho é bom em 1 contra 1, Bruno José é bom em 1 contra 1, Diogo Matheus é bom em 1 contra 1. E tem mais, cara. O João Vitor é muito bom em 1 contra 1. Tem muita opção assim no elenco e é legal o técnico enxergar isso para conseguir explorar essa situação do time e poder ajudar na situação de gol. Cara, eu acho que no mais é isso. Eu vi muita gente falando no Twitter esses dias de ontem para hoje. Eu quero ver quando esse time pegar um adversário que não impõe o seu método de jogo, que não impõe a sua forma de jogar, que seja reativo como o Guarani é. Isso aí me preocupa um pouco também, mas eu acho que não vai ser problema. Porque se você for ver, as nossas situações de jogada de ataque são situações de 1 contra 1. Então você pode ter essa situação de 1 contra 1 ainda assim, com o time jogando em bloco baixo esperando você tomar atitude. Entende? Aí só que vai ter que ter uma outra questão. Quando você for jogar contra o adversário assim, o seu camisa 10 vai ter que explorar 1 contra 1, principalmente na segunda faixa do campo de ataque, para poder achar o penúltimo passe, para aí ter a última jogada de 1 contra 1 e fazer a bola chegar no centroavante. Então, acho que vão ser jogos que a gente vai ver mais o Bruno José ainda mais por dentro, o Bruninho ainda mais por dentro, o João Vitor ainda mais por dentro, para ajudar nessa situação. E outra solução, cara, aí você você baixa a linha do Matheus Barbosa para ser o primeiro volante, já que você não vai ter o recurso, não vai ter como usar o recurso da bola longa na situação, já que o time adversário está compacto lá atrás. E sobe um pouco a linha do Matheus Bueno, ele é um cara que vai achar esse passe diferente, ele é um cara que vai quebrar a linha de marcação com o drible. Existem muitas opções, o elenco do Guarani tem os seus problemas, mas tem muita solução dentro dele. Fechou? O vídeo já ficou muito longo, 23 minutos. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta, dá sua opinião, o que você achou do time, se você concorda com o que eu estou dizendo, se não concordar também discorde de mim e vamos bater um papo nos comentários, fechou? Agradecer mais uma vez toda a equipe do Bugricast, principalmente Pezão e o Léo pela oportunidade de estar fazendo mais um pré-jogo e no próximo jogo estaremos aqui novamente, fechou? Um abraço, muito obrigado e até mais.